Se você sente que sempre fica por último nas relações, permaneça. Se você ama, cuida, se entrega e ainda assim não é priorizada, permaneça. Afrodite vê quando a mulher se coloca em segundo lugar, achando que isso é amor. Hoje ela não veio consolar, ela veio reposicionar. Neste vídeo, Afrodite fala com a mulher que se esqueceu de si para sustentar vínculos. Se você ficar até o final, algo essencial se reorganiza, minha deusa. Filha da energia dourada de Afrodite. Antes de começarmos essa ancoragem, se inscreva aqui no portal de Afrodite, ative o sininho e permita que essa vibração divina continue fluindo até você todos os dias. Filha, muitas mulheres não percebem o momento exato em que se colocaram em segundo lugar. Não foi uma decisão consciente. Foi um ajuste silencioso. Você começou cedendo um pouco, depois cedeu mais, depois se adaptou, depois passou a esperar. E quando percebeu, sua vida girava em torno do tempo, da disponibilidade e das escolhas do outro. Você não deixou de amar, mas deixou de se priorizar. Isso acontece quando a mulher acredita que, se for paciente o suficiente, será escolhida. Quando acredita que amor se constrói com espera. Quando acredita que pedir presença é exigir demais. Afrodite vê quando você diminui para caber. Vê quando você se adapta para não perder. Vê quando você se coloca depois achando que isso te torna mais amável. Mas amor não exige que você desapareça. Amor não cresce sobre autoabandono. Se isso toca você, permaneça mais um pouco. O que vem agora muda a forma como você se enxerga. Filha, colocar-se em segundo lugar tem um custo silencioso. Você começa a se sentir cansada sem motivo. Duvidar do próprio valor. Questionar se está pedindo demais. Você passa a normalizar a ausência, a justificar atitudes, a criar histórias para sustentar o que não se sustenta. E, aos poucos, você se afasta de si. Não porque é fraca, mas porque aprendeu que amor exige sacrifício. Afrodite te lembra agora. Sacrifício não é amor. Presença é amor. Reciprocidade é amor. Quando você se coloca em segundo lugar, o vínculo se desequilibra. E nenhum relacionamento prospera quando só um sustenta. Existe um momento em que a mulher precisa parar. Não para ir embora, mas para se reencontrar. Esse momento não exige confronto, nem cobrança, nem explicações. Ele exige consciência. Você começa a perceber que amar não pode custar sua dignidade. Que esperar indefinidamente não é maturidade. Que se calar para manter não é paz. A partir daqui algo muda dentro de você. Você não fecha o coração, mas para de se abandonar. Você começa a se tratar como prioridade, a respeitar seus limites, a reconhecer seu tempo. E quando isso acontece, o campo responde. Porque a energia da mulher que se escolhe é diferente. Ela não implora, ela não disputa, ela não espera. Ela se posiciona internamente. E isso reorganiza tudo ao redor. Filha, em algum momento você aprendeu que amar era se adaptar. Adaptar horários, adaptar desejos, adaptar limites, adaptar expectativas. Você não percebeu quando isso começou. Foi acontecendo aos poucos. Um ajuste aqui, uma concessão ali. Até que se tornou natural colocar o outro no centro e você ao redor. Afrodite te lembra agora. Amor não exige flexibilidade constante de um lado só. Relacionamento saudável não se sustenta quando apenas uma pessoa se molda. Quando você se adapta demais, o vínculo perde equilíbrio. O outro não aprende a te considerar, porque você já se ajustou antes mesmo de ser pedido. E isso não te torna mais amável, te torna invisível. Hoje você começa a reconhecer esse padrão. Não para se culpar, mas para interromper. Muitas decisões que você tomou não vieram do amor. Vieram do medo. Medo de perder o vínculo. Medo de ficar sozinha. Medo de ter investido demais. Medo de começar de novo. Então você ficou, mesmo desconfortável, mesmo confusa, mesmo sentindo que algo não estava certo. Afrodite vê quando o medo guia suas escolhas. E te lembra. O amor que nasce do medo não traz segurança. Ele traz ansiedade. Quando você começa a se escolher internamente, o medo perde força. Você entende que ficar não é sempre sinal de maturidade. Às vezes, é só receio de encarar o vazio. E o vazio, filha, não é castigo. É espaço para algo novo se organizar. Existe um ponto de virada silencioso. É quando a mulher para de negociar o essencial. Ela não negocia mais presença. Não negocia mais respeito. Não negocia mais clareza. Isso não significa rigidez. Significa amor próprio em ação. A mulher que se escolhe não ameaça ir embora. Ela apenas não se adapta ao que a diminui. Ela permanece aberta, mas não disponível para confusão. Ela ama, mas não se anula. Esse reposicionamento não precisa ser falado. Ele é sentido. E quando é sentido, o campo responde. Ou o vínculo se ajusta, ou se dissolve,
Ambos são movimentos de alinhamento. Agora, filha, permita que tudo isso se assente. Não transforme consciência em urgência. Não tente agir agora. O que muda primeiro é interno. A forma como você se vê. A forma como você se respeita. A forma como você percebe seus próprios limites. Você não precisa fechar o coração para se proteger. Você só precisa parar de se colocar para depois. Permaneça comigo até o final. O que vem agora não é emocional, e sim estrutural. Filha, existe algo que poucas mulheres admitem. Quando o amor parece instável, surge a necessidade de controlar. Controlar o que fala. Controlar o que sente. Controlar o tempo. Controlar as próprias reações para não afastar. Você começa a antecipar situações, a imaginar cenários, a se preparar para possíveis perdas. Isso não é excesso de imaginação. É o coração tentando se proteger. Afrodite vê quando você tenta manter o vínculo vivo através do controle emocional. Mas controle não gera segurança. Ele apenas aumenta o cansaço interno. Quanto mais você tenta controlar, menos presente você fica. E quanto menos presente, mais distante você se sente de si. Hoje você começa a soltar esse peso. Não porque deixou de amar, mas porque percebeu que amor não se sustenta na vigilância. Filha, em algum ponto você acreditou que amar era se esforçar mais. Dar mais, compreender mais, aguentar mais. Você acreditou que se fosse suficiente o outro mudaria. Que se insistisse seria escolhida. Que se permanecesse seria reconhecida. Mas amor não nasce do esforço excessivo de um lado só. Relacionamento não se constrói sobre desequilíbrio. Afrodite te lembra agora. Vínculos verdadeiros não exigem que você se esgote para existir. Quando você se esforça demais, o outro não aprende a se mover. Ele se acomoda, e isso não é culpa sua. É consequência de um padrão aprendido. Hoje você começa a diferenciar entrega de desgaste, presença de sacrifício, amor de insistência. Existe um momento decisivo na jornada feminina. É quando a mulher aprende a ficar consigo mesma, sem se sentir abandonada. Não é solidão, é presença. Você passa a se ouvir, a respeitar seus limites, a reconhecer o que sente sem se julgar. Esse movimento assusta no início, porque você sempre esteve voltada para o outro. Mas Afrodite te guia agora para dentro. Não para te isolar, mas para te fortalecer. Quando você aprende a ficar consigo, você deixa de aceitar migalhas emocionais. Você não implora atenção. Você não se diminui. E essa postura muda a dinâmica de qualquer vínculo. Porque a mulher que está inteira não aceita relações pela metade. Agora, filha, algo já está diferente. Mesmo que você ainda não saiba nomear. Você não sente mais a mesma urgência, não sente a mesma ansiedade, não sente o mesmo medo de perder. Isso não significa indiferença. Significa equilíbrio. Você começa a entender que amor não deve tirar sua paz. Que vínculo saudável não gera confusão constante. Que reciprocidade não precisa ser pedida. A nova postura nasce aqui, silenciosa, interna, firme. Você não muda para agradar. Você muda para se alinhar. E esse alinhamento é percebido. Sempre. Eu, Afrodite, selo agora este novo lugar dentro de você. Que você não carregue mais o peso de sustentar sozinha o que deve ser mútuo. Que você não confunda amor com esforço constante. Que você não se coloque mais em segundo lugar para ser mantida. Você permanece aberta ao amor, mas inteira em si. Você permanece sensível, mas firme nos seus limites. Que toda relação que se aproxime saiba reconhecer sua presença. Que todo vínculo que permaneça saiba sustentar equilíbrio. E que você nunca mais precise se abandonar para ser amada. Respire. Permaneça nesse eixo. Este é o seu lugar agora. Eu sigo com você.